Antes de imaginar véus brancos, juras românticas e cerimônias conduzidas como as conhecemos hoje, é preciso parar e fazer uma pergunta simples, mas decisiva. O que significava casar-se em Roma há 2000 anos? O que realmente estava em jogo quando uma jovem deixava a casa do pai para entrar em outro lar? Era amor? Era dever? Era política? Era proteção? Era prestígio? Na Roma antiga, o casamento não podia ser reduzido a um sentimento privado entre duas pessoas. Ele era, ao mesmo tempo, uma união doméstica, um acordo social, uma estratégia de continuidade familiar e um instrumento de estabilidade num mundo duro, hierárquico e profundamente desigual. Por trás de cada aliança havia patrimônio, reputação, herança, fertilidade, alianças entre casas e o peso invisível da honra. E é por isso que, para compreender o casamento romano, não basta olhar para a cerimônia. É preciso entrar na lógica de uma civilização inteira. Quando pensamos no amor hoje, tendemos a imaginá-lo como ponto de partida. Em Roma, quase nunca era assim. Isso não significa que os romanos fossem incapazes de afeto, ternura ou apego. Significa apenas que o casamento não começava, em primeiro lugar, pelo sentimento. Começava pela ordem, começava pela casa, começava pela utilidade social. Numa sociedade em que o nome da família tinha peso público, em que a herança precisava ser preservada, em que a cidadania era um privilégio com consequências concretas e em que a mulher vivia sob estruturas rígidas de autoridade, casar-se era entrar num arranjo muito maior do que a vontade individual. O matrimônio não nascia como uma aventura íntima. Ele era preparado como parte da arquitetura da vida romana. Roma era uma civilização construída sobre lares, linhagens e autoridade. Por trás dos grandes fóruns, dos templos, das legiões e das vitórias militares, existia uma célula silenciosa e poderosa, a família. E a família romana não era uma reunião afetiva como imaginamos hoje. Ela era uma unidade de comando. No topo dela estava o pater familias, o homem que exercia a autoridade jurídica e moral sobre a casa. Essa autoridade, conhecida como pátria potestas, alcançava filhos, dependentes e, em muitos contextos, definia os contornos do destino doméstico. O casamento, portanto, não era apenas a união de duas pessoas, era a passagem de uma mulher para um novo enquadramento social e jurídico, ou, em certos casos, a permanência dela ligada à casa de origem de outra maneira. Cada detalhe importava, porque cada detalhe tocava o equilíbrio de poder entre famílias. É aqui que a visão moderna começa a falhar. Porque, ao contrário do imaginário romântico posterior, a jovem romana raramente se casava depois de um longo processo de descoberta pessoal. Nas famílias abastadas, sobretudo, os casamentos eram discutidos com atenção pelos adultos responsáveis. O nome da outra casa, a posição social, o patrimônio disponível, a utilidade política da aliança, a respeitabilidade pública, a fertilidade esperada, tudo isso pesava. O que hoje chamaríamos de compatibilidade emocional não era irrelevante, mas estava longe de ser o eixo principal. A pergunta decisiva não era: eles se amam? Mas esta união fortalece a família, protege o nome, preserva os bens e produz continuidade? As meninas podiam ser prometidas muito cedo. Pela lei romana, a idade mínima para o casamento feminino era de 12 anos, e para os rapazes, 14. Isso por si só já revela a distância entre aquele mundo e o nosso. A adolescência, como a concebemos, quase não existia. A passagem da infância para a responsabilidade acontecia cedo, sobretudo para as meninas. Mas a lei, por si só, não conta toda a história. Nas famílias mais altas, era comum que a jovem se casasse pouco depois de atingir a idade mínima, enquanto os homens muitas vezes casavam-se alguns anos mais tarde, já com alguma posição, carreira ou perspectivas. Isso criava uniões em que a noiva era muito jovem, ainda em formação, enquanto o marido podia estar mais próximo da maturidade social. O desequilíbrio era estrutural, não acidental. Ainda assim, reduzir tudo à pura coerção seria simplificar demais. Roma era um mundo duro, mas não mecânico. Havia famílias mais severas e outras mais flexíveis. Havia jovens que aceitavam o arranjo como parte natural da vida, e havia aquelas que certamente temiam o que viria. Havia casamentos frios, havia casamentos funcionais, e havia também uniões em que o afeto crescia com o tempo. Inscrições funerárias preservadas ao longo dos séculos mostram esposos elogiando a modéstia, a fidelidade,
a doçura e a lealdade de suas mulheres com sinceridade comovente. Isso importa, porque impede dois erros: idealizar Roma como um mundo de amor clássico e refinado, ou tratá-la como uma máquina sem sentimentos. Era outra lógica, mas era habitada por seres humanos. Para entender como isso funcionava, é preciso lembrar que, em Roma, o casamento não era necessariamente um ritual religioso obrigatório, conduzido por sacerdotes da maneira como hoje muitos imaginam. Acima de tudo, ele era um fato social e jurídico. O que definia o matrimônio era a intenção reconhecida de viver como marido e mulher, dentro dos limites da lei e da posição social. A união romana não dependia, em sua essência, de um templo, de um altar ou de uma liturgia fixa e universal. Dependia de reconhecimento, consentimento formal dentro das estruturas familiares e da existência de uma vida comum assumida como casamento. Esse detalhe muda tudo, porque mostra que Roma pensava o matrimônio menos como sacramento e mais como status, menos como cerimônia e mais como ordem doméstica legitimada. Ao longo da história romana, existiram formas diferentes de casamento. Em tempos mais antigos, algumas modalidades colocavam a esposa sob a autoridade legal do marido ou da família dele. Era o chamado casamento cum manu, em que a mulher passava, juridicamente, para a esfera do marido. Havia formas tradicionais como a confarreatio, ligada a antigos ritos religiosos e usada sobretudo por famílias patrícias. A coemptio, que preservava elementos simbólicos de uma aquisição formal. E o usus, em que a convivência contínua consolidava a união. Mas, por volta dos primeiros séculos do Império, a forma mais comum entre os cidadãos romanos já era o casamento sine manu. E isso é essencial. Porque nele, a mulher não passava automaticamente para a autoridade legal do marido da mesma maneira antiga. Em muitos casos, ela permanecia juridicamente vinculada à família de origem. Essa mudança alterava o equilíbrio patrimonial, a gestão dos bens e a própria posição da esposa dentro da união. À primeira vista, isso pode soar como um avanço simples e linear, mas a realidade era mais complexa. O casamento sine manu não significava liberdade moderna, significava outra forma de organização. Em vez de ser absorvida juridicamente pela casa do marido, a mulher continuava ligada à sua família de origem, o que podia preservar parte de seus interesses patrimoniais e da influência da casa paterna. Em famílias poderosas, isso tinha enorme importância. O casamento, então, deixava de ser uma transferência total e passava a ser um vínculo em que alianças, dotes e deveres eram equilibrados com mais cuidado. O lar conjugal existia, mas o jogo de autoridade por trás dele continuava ativo. Antes da união propriamente dita, podia haver um compromisso preliminar, os sponsalia, isto é, o noivado ou promessa de casamento. Esse acordo tinha valor social considerável. Ele não era, porém, idêntico ao casamento consumado. Era um estágio de expectativa, um anúncio de intenção, uma preparação para o vínculo futuro. Nas famílias mais organizadas, tudo isso envolvia conversas, combinação de interesses e o ajuste de um elemento central, o dote, a dos. E aqui entramos numa das peças mais importantes do casamento romano. O dote não era um presente decorativo, não era um detalhe bonito da celebração. Era uma base econômica do matrimônio. Fornecido pela família da noiva, ele podia incluir dinheiro, propriedades, joias, escravizados, vestes, utensílios domésticos ou outros bens. Sua função era ajudar a sustentar a nova casa e refletir a posição social da mulher e de sua família. O dote não comprava o casamento, mas tornava visível a participação da casa paterna na nova união. Também servia como instrumento de proteção e negociação. Se houvesse divórcio em determinadas circunstâncias, a restituição do dote tornava-se uma questão séria. Não se tratava de um simples arranjo sentimental que fracassava. Tratava-se de um vínculo com consequências materiais concretas. Isso revela algo profundo sobre Roma. Casar-se era, antes de tudo, entrar numa economia moral. Afeto podia existir, desejo podia existir, companheirismo podia existir, mas nada disso era considerado seguro o bastante para sustentar sozinho uma casa. Era preciso haver base material, reputação e previsibilidade. O casamento era uma forma de administrar o futuro. Ele organizava o presente para evitar o colapso amanhã. Em uma civilização tão consciente da hierarquia, da honra e da permanência do nome familiar, ninguém tratava o matrimônio como improviso. E, no entanto, seria errado imaginar que a noiva era apenas uma peça sem rosto sendo deslocada no tabuleiro.
O que os documentos jurídicos não conseguem registrar por inteiro é a dimensão humana dessa passagem. Uma menina deixava a casa em que crescera, os deuses domésticos que conhecia desde a infância, os corredores familiares, as vozes habituais, o ritmo da vida que lhe era íntimo. A cerimônia romana não significava apenas casar. Significava atravessar uma fronteira. A jovem deixava de ser filha dentro de uma casa para se tornar esposa e futura mãe em outra ordem doméstica. Seu corpo, sua fertilidade, sua conduta e sua reputação passavam a carregar expectativas novas. Não era uma mudança leve, era uma mudança total. A mulher ideal em Roma, ao menos na linguagem moral dos autores e epitáfios, era descrita como modesta, fiel, diligente, reservada e dedicada ao lar. Os romanos admiravam a imagem da matrona, a esposa respeitável que honrava a casa pelo comportamento e pela fecundidade. Ela devia administrar servos, supervisionar tarefas domésticas, manter a dignidade pública, representar a honra familiar e, acima de tudo, produzir continuidade por meio dos filhos. É impossível compreender o casamento romano sem entender o lugar central da maternidade. Não porque toda mulher resumisse sua existência a isso, mas porque a sociedade a enxergava assim com intensidade. Uma união sem filhos podia ser fonte de ansiedade, suspeita ou frustração. O ventre feminino não era visto apenas como realidade íntima, mas como questão de família, patrimônio e futuro. No fim da República e no início do Império, isso se tornaria ainda mais visível sob Augusto. Depois de décadas de guerra civil, o novo regime procurou reorganizar a moral pública e a reprodução das elites. Leis como a Lex Julia e a Lex Papia Poppaea incentivaram o casamento e a procriação entre cidadãos, ao mesmo tempo que puniam certas formas de celibato prolongado e regulavam o adultério com mais severidade. O Estado entrou, de maneira mais explícita, no espaço da vida privada. Casar-se e ter filhos deixava de ser apenas assunto doméstico, tornava-se questão de interesse político. O Império compreendia algo que todas as grandes potências compreenderam em algum momento. A ordem pública depende da ordem da casa. O corpo da família era parte do corpo do Estado, mas nem todos os casamentos eram iguais. Roma era desigual em tudo, e o matrimônio também refletia isso. Entre os muito ricos, uma união podia consolidar carreiras, unir facções, reforçar influência e proteger patrimônios vastos. Entre os mais modestos, o casamento podia ser menos teatral, menos cercado de formalidades sofisticadas, mas não menos importante. Para as camadas populares, o matrimônio significava colaboração concreta para sobreviver. Havia trabalho, escassez, aluguel, mercados, filhos para criar, doenças e instabilidade. A vida conjugal não era encenada para a posteridade, era vivida no cansaço diário. Ainda assim, também ali havia honra, reputação e a necessidade de construir uma casa reconhecida como legítima. E havia aqueles que sequer podiam participar plenamente desse modelo. Os escravizados, por exemplo, não possuíam o direito pleno ao casamento civil romano como os cidadãos livres. Entre eles, existiam uniões chamadas contubernium, vínculos reais na vida prática, com afeto, convivência e filhos, mas sem o mesmo reconhecimento jurídico do matrimônio legítimo. Esse detalhe é doloroso e revelador. Mostra que o casamento romano, por mais central que fosse, também era um privilégio regulado pelo status. O amor podia surgir em qualquer lugar, mas o direito de ter uma casa reconhecida pelo mundo romano não era universal. Até nisso, Roma mostrava sua face mais dura. A intimidade também era hierarquizada. Se avançarmos para o momento da cerimônia, entramos num dos aspectos mais fascinantes de todo esse universo. Porque o casamento romano não era apenas um contrato frio, ele também se expressava por símbolos poderosos, gestos públicos e rituais cheios de significado. O dia do casamento não era escolhido ao acaso. Certas datas eram evitadas por mau agouro. Os romanos levavam os sinais, os presságios e a relação com o calendário muito a sério. Não se tratava de superstição superficial, mas de uma visão do mundo em que o tempo tinha qualidade moral e religiosa. Havia dias mais adequados e dias perigosos, dias auspiciosos e dias que carregavam memória fúnebre ou instável. Começar uma casa no momento errado parecia, para muitos, convidar o desequilíbrio para dentro dela. A preparação da noiva também possuía forte carga simbólica. Ela deixava os sinais da infância e se apresentava como mulher pronta para uma nova condição. Em algumas tradições, dedicava brinquedos ou objetos da juventude aos deuses, marcando a transição.
O penteado era elaborado com cuidado. Os cabelos podiam ser divididos em 6 mechas, num arranjo antigo que evocava respeitabilidade e tradição. Sobre a cabeça, um véu de cor alaranjada ou flamejante, o flameum, criava uma presença quase ritual. A roupa não era pensada para exibir individualidade, mas estado. A noiva não precisava parecer original, precisava parecer legitimamente noiva. Cada tecido, cada nó, cada ornamento falava a linguagem de Roma. Um dos elementos mais conhecidos era o nó de Hércules, o nodus herculaneus, atado à túnica da noiva. Mais do que um enfeite, ele trazia uma camada de simbolismo ligada à proteção, à força e à fertilidade. A associação com Hércules não era casual. Num mundo em que a fecundidade importava tanto, o corpo da noiva era cercado de sinais que desejavam vigor e continuidade. Mas o que hoje poderia parecer apenas curioso tinha, para eles, peso verdadeiro. Casar era inaugurar uma nova unidade doméstica. Por isso, a união precisava ser envolvida de gestos que afastassem o caos e convidassem à ordem. A cerimônia em si podia variar de acordo com o tempo, a região, a riqueza e a tradição da família. Não existia um modelo único e rígido válido para todos do mesmo modo. Mesmo assim, certos elementos se repetiam. Havia testemunhas. Havia o encontro público entre as casas. Havia a união das mãos, a dextrarum iunctio, gesto que materializava o pacto diante dos presentes. Em certas cerimônias, uma mulher respeitável, casada apenas uma vez, a pronuba, participava da condução simbólica desse momento. Sua presença importava porque ela encarnava um ideal de estabilidade conjugal. Nada ali era aleatório. Cada pessoa presente ajudava a dizer, silenciosamente, que aquele casamento não pertencia apenas ao casal. Pertencia a uma ordem social que o legitimava. Em algumas tradições, a noiva pronunciava palavras que a vinculavam à nova casa, e o marido a recebia num ritual que misturava solenidade e expectativa. Depois vinha a procissão. E é nesse instante que o casamento romano deixa de ser apenas jurídico e se torna visivelmente dramático. Ao cair da tarde ou ao anoitecer, a noiva era conduzida da casa paterna para a casa do marido. Ela não atravessava apenas uma rua, ela atravessava uma vida. O cortejo seguia com tochas, vozes, brincadeiras rituais, cantos e a participação da comunidade. O caminho entre uma porta e outra condensava a força inteira da mudança. Roma sabia transformar passagens em espetáculo social. As ruas estreitas, o brilho instável das tochas, o movimento das pessoas, o rumor dos vizinhos, os olhares atentos, tudo isso convertia o casamento em ato público de reconhecimento. A noiva, muitas vezes apresentada como se resistisse simbolicamente à saída da casa paterna, dramatizava a dor da separação. Não porque estivesse literalmente sendo arrancada de todos os modos, mas porque a cultura romana compreendia que deixar o lar de origem era uma ruptura séria. O casamento não apagava a família anterior, mas estabelecia uma nova centralidade. Era natural que essa transição fosse cercada de emoção, encenação e memória. Ao chegar à casa do marido, outro gesto célebre se impunha. A noiva podia ser erguida para atravessar o limiar sem tropeçar. Esse detalhe, tantas vezes repetido depois em culturas diferentes, não era mera delicadeza. O limiar da casa possuía força simbólica. Tropeçar ali seria mau sinal. Cruzá-lo com segurança era entrar corretamente na nova vida. O espaço doméstico romano não era neutro. A casa tinha deuses protetores, memórias familiares, hierarquias e rotinas. A nova esposa não entrava em qualquer lugar. Ela adentrava um universo moral. Em algumas tradições, fogo e água apareciam como símbolos fundamentais dessa incorporação, indicando que ela passava a compartilhar os elementos básicos da vida doméstica. Depois da entrada, vinha a instalação no novo lar e a refeição festiva. Entre os ricos, a celebração podia ser mais sofisticada, mais cheia de exibição e mais observada. Entre os modestos, podia ser mais simples, mas ainda assim carregada de sentido. O banquete não servia apenas para alimentar convidados, servia para tornar visível a honra da casa e a legitimidade da união. Comer junto era uma forma de reconhecimento público. O casamento precisava ser visto, comentado, aceito. Numa civilização em que a fama e a opinião alheia tinham valor profundo, o matrimônio não se consolidava apenas entre 4 paredes. Ele precisava ocupar espaço no olhar dos outros.
A noite de núpcias, embora envolvida em expectativa, não era apresentada pela cultura romana com o sentimentalismo moderno. Também não era reduzida a erotismo isolado. Ela tinha um significado social preciso. Selava a passagem da noiva para a nova condição de esposa, inaugurando a vida comum. O que viria dali em diante importava mais do que o instante em si. A prova verdadeira de que o casamento existia não estava em um gesto único, mas na continuidade da casa, na convivência, na administração do cotidiano e, sobretudo, no nascimento dos filhos. Roma valorizava menos a explosão do momento e mais a estabilidade que se seguia. E é aqui que a imagem do amor romano precisa ser tratada com honestidade. Porque o casamento não começava como romance idealizado, mas isso não significa que os cônjuges fossem condenados à indiferença. Em muitos casos, o afeto amadurecia na vida partilhada. Entre cartas, epitáfios e relatos dispersos, aparecem sinais de companheirismo real. Homens lamentando esposas mortas cedo demais. Mulheres lembradas como parceiras leais e queridas. Casais que atravessaram décadas juntos. A ternura existia, mas era um fruto possível, não a condição obrigatória de partida. Primeiro vinha o vínculo social. Depois, se a vida permitisse, vinha a intimidade do coração. Para a mulher, entretanto, a vida de casada continuava cercada de exigências. Esperava-se dela fidelidade rigorosa, discrição, compostura e competência doméstica. Mesmo quando possuía patrimônio ou influência, sua reputação dependia fortemente da forma como encarnava o ideal da matrona. O adultério feminino, sobretudo na alta sociedade e especialmente sob a legislação augustana, podia trazer consequências severas e humilhantes. Já a vida sexual masculina era julgada por padrões diferentes, revelando a profunda assimetria moral do mundo romano. Isso não era exceção, era estrutura. O casamento romano falava de ordem, mas essa ordem não distribuía dignidade do mesmo modo entre todos. Ao mesmo tempo, a mulher romana do início do Império não era uma figura apagada em todos os contextos. Em muitos lares, especialmente sob o modelo sine manu, ela podia preservar bens, receber herança, exercer influência dentro da casa e manter vínculos fortes com sua família de origem. Matronas ricas patrocinavam obras, administravam propriedades e tinham presença social relevante. A casa romana não era um espaço politicamente neutro. Nela, circulavam favores, reputações, clientelas e redes de influência. Uma esposa respeitável podia fortalecer o brilho público do marido e a estabilidade da família. O silêncio esperado de sua conduta não significava ausência de poder. Muitas vezes, significava um poder exercido de forma menos visível, porém real. Outro elemento essencial para entender o casamento romano é perceber que ele podia terminar. O divórcio existia e não era desconhecido nem raro, especialmente entre os estratos mais altos, onde alianças políticas mudavam e interesses familiares se reorganizavam. Isso surpreende muitos observadores modernos, porque costumam imaginar o mundo antigo como rigidamente indissolúvel. Roma, porém, era pragmática. Se a intenção de viver como marido e mulher cessava, a união podia ser desfeita. Mas não se tratava de um gesto emocional simples. O divórcio reabria questões de dote, honra, filhos, alianças e reputação. O fim de um casamento não atingia apenas duas pessoas, reverberava entre casas inteiras. Esse caráter dissolúvel do matrimônio romano revela de novo sua natureza fundamental. Ele era sério, mas não sagrado no sentido posterior cristão. Era elevado, mas também administrável. Era importante, mas permanecia inserido no campo do direito, da utilidade e da conveniência social. Isso não o tornava superficial, ao contrário. Tornava-o mais exposto à lógica de uma civilização que via a vida privada como extensão da ordem pública. Se a união servia à casa, ela era protegida. Se deixava de servir, podia ser revista. Em Roma, o casamento era menos uma fusão de almas e mais uma construção institucional habitada por sentimentos variáveis. Viúvas e viúvos também ocupavam um lugar importante nesse panorama. A morte era presença constante na antiguidade. Doenças, partos perigosos, epidemias e uma expectativa de vida muito mais instável faziam com que a viuvez fosse uma realidade frequente. Uma mulher podia casar-se muito jovem, enviuvar cedo e ser novamente inserida em outro casamento por razões familiares. Um homem também podia contrair mais de uma união ao longo da vida. O matrimônio, portanto, não era sempre uma história única e contínua, mas muitas vezes uma sucessão de reorganizações domésticas em resposta às perdas. O luto existia,
mas a necessidade social de recompor a casa muitas vezes falava alto. Em tudo isso, o casamento romano revela uma verdade desconfortável e fascinante. A vida privada nunca foi apenas privada. Por trás do véu da noiva havia política. Por trás do banquete havia reputação. Por trás do dote havia estratégia. Por trás do desejo de filhos havia continuidade do nome, transmissão de bens e futuro da cidade. Roma se reproduzia não apenas por suas guerras e leis, mas por suas casas. O império avançava nas estradas, nos portos e nas fronteiras, mas se sustentava silenciosamente nos quartos, nos pátios, nas cozinhas e nos altares domésticos. O casamento era uma das engrenagens dessa permanência, e ainda assim seria injusto encerrar esse quadro sem notar a delicadeza humana escondida no interior de tanta estrutura. Porque, embora o sistema fosse severo, a experiência vivida por cada casal nunca era idêntica. Havia medo, certamente. Havia cálculo, sem dúvida. Havia desigualdade, sim. Mas havia também adaptação, cumplicidade possível, pequenas lealdades do cotidiano e a lenta construção de uma intimidade que não cabia inteira nas fórmulas legais. A grande história fala de dote, autoridade e cidadania. A pequena história, invisível na maior parte do tempo, fala de uma jovem aprendendo o ritmo de outra casa, de um marido observando a fragilidade daquela que acaba de chegar, de uma esposa administrando o lar enquanto espera o nascimento de um filho, de duas pessoas envelhecendo sob as mesmas paredes. Roma legislava sobre o matrimônio, mas a vida continuava sendo vivida por indivíduos concretos. Talvez seja isso que torne os casamentos romanos tão poderosos para nós ainda hoje. Eles parecem distantes, e de fato são. As idades, as hierarquias, o papel da família, a desigualdade entre homens e mulheres, a função pública do matrimônio, tudo isso nos separa profundamente daquele mundo. Mas, ao mesmo tempo, algo permanece reconhecível. O casamento continua sendo um ponto onde sociedade e intimidade se encontram. Ainda hoje, por trás de cada união, existem expectativas, medos, pressões, imagens de sucesso, interesses familiares e sonhos de permanência. A diferença é que Roma tornava isso mais visível, mais cru e menos disfarçado. Ela não fingia que o matrimônio era apenas sentimento. Sabia que toda casa carrega também economia, reputação, poder e futuro. Quando observamos a Roma de 2000 anos atrás, percebemos que o casamento não era um adorno da vida civilizada. Era uma de suas fundações. Não era mero costume. Era instrumento de continuidade. Não era só festa. Era a organização do mundo. Nele se cruzavam o destino das mulheres, a ambição das famílias, a ansiedade por descendência, a estabilidade dos bens, o controle moral e a necessidade, profundamente humana, de construir um lar reconhecido por todos. E é por isso que entender o casamento romano é entender algo maior do que a história de uma cerimônia. É compreender como uma civilização inteira pensava o amor, o dever, o corpo, a honra e a permanência. No fim, a pergunta volta com mais força. Como eram os casamentos na Roma antiga? Eram belos em seus símbolos e duros em sua estrutura. Eram públicos, calculados, ritualizados e, ao mesmo tempo, profundamente humanos. Eram menos românticos do que imaginamos, mas não vazios de afeto. Eram mais jurídicos do que modernos, mais familiares do que individuais, mais políticos do que íntimos, e ainda assim aconteciam no espaço frágil onde toda a vida real acontece, entre o que a sociedade exige e o que o coração, silenciosamente, aprende a sentir.